Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois desse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal e não esqueça de curtir os vídeos tanto no YouTube, aqui no YouTube também no Instagram, para que esse evangelho também alcance mais pessoas. Ajuda muito, né, na divulgação desse evangelho. Toda semana nós trazemos aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas muitas vezes trazidos por vocês, outros que a gente escolhe, outros que a gente recebe intuição para trazer. Enfim, é um trabalho que nos ajuda a nós percebermos a nossa vida de uma forma mais elucidativa quanto à nossa conduta, baseada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Aqui cabe qualquer pessoa, nós não estamos aqui apregoando nenhuma religião. Todas as religiões são importantes, todas as religiões devem ser muito bem respeitadas, porque são caminhos que levam até o nosso Pai Criador, a nossa evolução. Então todas devem ser respeitadas e é muito importante que a gente tenha uma religião, né? Que a gente procure estar em contato com os ensinamentos espirituais, principalmente nesse mundo de hoje, em que as pessoas andam tão ansiosas, né? E hoje em dia o mal do século é a ansiedade. E essa ânsia de viver um futuro, essa ânsia que traz também o medo do futuro, tudo isso a gente percebe que diminui na medida em que nós vamos entendendo os mecanismos da vida, o mecanismo espiritual da vida. Saber de onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos, nos dá uma clareza muito grande para que a gente possa desempenhar no nosso dia a dia as nossas tarefas, a nossa própria vida, né? Com mais paz, com mais tranquilidade, que a gente se torne pessoas ativas no bem, mas sem carregar esses sentimentos que acabam judiando da nossa alma. Então, mais uma vez, muito boa noite a todos, boa noite pessoal que está entrando aí, muito obrigada pela presença e nós vamos então iniciar o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, por podermos estar aqui mais uma vez, em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja no meio de nós, para que a gente possa realizar esse evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. E hoje eu vim falar de um tema que em alguns momentos ele é ininteligível para algumas pessoas, porque essa palavra que a gente vai utilizar aqui teve várias interpretações errôneas ao longo do tempo. Então, hoje nós vamos falar sobre a força do karma. Então, tem uma passagem de Jesus que está em João, no capítulo 8, versículo 34, que diz o seguinte: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É curtinho isso, mas tem muito o que ser refletido em cima disso. Porque quando Jesus fala que quem comete pecado é escravo do pecado, o que ele está querendo dizer? Que tudo aquilo que a gente fizer
em relação a nós mesmos ou ao próximo ou à vida que vá contra as leis divinas, nós teremos que restituir à nossa própria consciência esse nosso desacerto. E enquanto a gente não fizer as pazes com a nossa consciência, não importa onde a pessoa esteja, se ela está aqui encarnada, se ela morre e vai para o plano espiritual, ela vai carregar esse fardo com ela. Então, isso significa, nas palavras de Jesus, a escravidão a que a pessoa, que o espírito se coloca quando a gente sai fora das leis que regem o bem, a fraternidade, o amor e o respeito ao próximo. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para trazer todas essas verdades e explicar como é que essas leis funcionam. Que tem uma lei universal, que o semelhante irrevogavelmente vai atrair o semelhante e a harmonia se processa com a reunião de iguais, cada um recebendo o que merece. Então, tem muitas situações que a gente vê na vida, por exemplo, que a gente, a olhos nus, sem entendimento, nós achamos que é uma injustiça de Deus. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança passando, sei lá, recebendo uma bala perdida, perdendo a sua vida em tenra idade, e aos nossos olhos isso parece como que Deus permite uma coisa dessa. E a gente não pode esquecer que infância é apenas um estado do espírito imortal. E a gente vai sempre estar ressoando na nossa vida com pessoas e situações de acordo com a nossa procedência, com a nossa experiência, com aquilo que a gente faz. Então nós vamos atrair, isso inclusive é uma das leis da física quântica, que a gente vai atrair para o nosso campo aquilo que nós somos. Então se a gente procura se melhorar, se a gente procura estar bem, a gente vai atrair também isso. Mas se a pessoa já traz até de outra encarnação um peso de consciência, a vida maior dá a ela a oportunidade de ela ocupar um novo corpo físico para poder se retratar diante da sua própria consciência. Isso é que é importante, porque se fala muito em dívida, em débito, que Deus cobra, que Deus vai se vingar, que Deus vai fazer a justiça. Ele faz sim, a justiça existe. Mas já existe um mecanismo do universo, isso é tudo muito autorregulado. Porque na realidade ninguém vai colocar o dedo no nariz do outro para acusar que fez isso ou aquilo. Até porque existem crimes que aos olhos humanos pode parecer que não seja, mas diante das leis divinas são crimes sim. E que a gente depois só vai se dar conta disso quando nós tivermos a expansão de consciência. Ou quando a vida começar a trazer de volta. E aí muita gente até fala, nossa, isso é um karma. O karma nunca é o outro. Dizer que uma pessoa, fulano é meu karma, um casamento é meu karma, isso é muito errado. Na realidade, o karma é a história de cada um. É a história de cada um. Tudo aquilo que durante o nosso processo de aprendizado a gente não conseguiu equilibrar, torna-se um karma. Um débito perante a nossa consciência. Da mesma forma, essa lei funciona para o bem. Do mesmo jeito. Então, todo bem que a gente faz para o outro, que a gente faz para a vida, todo esse bem também retorna.
a vida maior fica em débito com a gente. E isso vai retornar de alguma maneira, talvez não pelas mesmas vias pelo qual nós executamos esse bem, por outras vias virão. E isso se chama Dharma. Então, o Dharma e o Karma faz parte da nossa história espiritual. Costuma-se dizer, falar também, e a gente aprende, esses são termos que são usados, né, orientais, de Karma, Dharma, roda de Sansara, tudo isso são termos que já vêm da cultura oriental e que Jesus vem justamente confirmar. Porque se a gente pegar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente pegar o próprio Livro dos Espíritos e toda essa ciência espírita, nós vamos ver que quando o espírito ele alcança um determinado grau de evolução, ele não necessita mais de encarnações no corpo mais denso. Ele vai se manifestar com outros corpos mais sutis. Isso significa o quê? Que ele saiu da roda de Sansara. Porque todos os débitos de consciência, os karmas, né, que esse espírito estava carregando, já estão liquidados dentro dele. Dentro dele. Então hoje, no atual estágio evolutivo que nós vivemos aqui na Terra, nós ainda não estamos nessas condições de sair dessa roda de Sansara. E como eu falei no início, por isso que vive todo mundo numa ansiedade muito grande. Inconscientemente nós carregamos pesos de consciência. Inconscientemente a gente tem pressa. Por que a gente tem pressa? Porque está tendo a grande mudança planetária. Então isso cria esses estados também de ansiedade. Existe também a culpa inconsciente. E a gente, mesmo não lembrando, essa força, ela funciona dentro de nós. Ela nos impulsiona para que a gente viva determinadas experiências. Essa força de Deus, que é essa lei, né, do karma, essa força do karma, ela funciona sempre dos dois lados, tanto para o lado bom como também para os lados de retificação. Então, quando João fala nesse versículo que em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é uma dos maiores sinais da missão de Jesus. Porque ele vem aqui explicar por que é que a gente passa por determinadas provações. E por que é que a gente tem que ter a paciência de passar por determinadas dificuldades na vida. Porque justamente nós estamos fazendo um acerto com a nossa consciência. Por isso que quando alguém está passando por alguma experiência de vida, a gente não deve tecer julgamentos, porque a gente não conhece todo o histórico da pessoa. O que ela traz anteriormente, até antes de ingressar na matéria nesta encarnação. E para isso vem Jesus nos dar as mãos, para que a gente, seguindo os exemplos dele, ele que viveu dificuldades, todo tipo de dificuldade material, todo tipo de dificuldade moral,
para lidar com as criaturas do seu tempo. Ele é uma lembrança que a gente tem que trazer na nossa mente para impedir para que a gente faça mais mal, que a gente se espelhe nos exemplos dele. De perdão, em algumas vezes de resignação. Tem situações, gente, que não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. É preciso resignar, aceitar. É preciso evitar que a gente faça novos equívocos para que, às vezes, resolve uma situação aqui de um karma e pega outro. Às vezes a gente se livra de um vício e entra em outro. Então a presença de Jesus vai nos inspirar para que a gente tenha força de lidar com as nossas dívidas, digamos, de consciência. E que a gente não contraia mais dívidas. E para que a gente faça isso de uma forma segura, é necessário o conhecimento do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, gente, não é uma religião, não, como algumas pessoas pensam. Evangelho não é religião. Evangelho é uma cartilha. Os apóstolos de Jesus, os que viveram com ele e outros que vieram depois da sua morte, escreveram sobre as atitudes de Jesus, como ele vivia. Como ele apresenta o Criador para todos nós. Então o Evangelho não é uma religião. E Jesus não instituiu nenhuma religião sobre a terra. Ele veio nos mostrar as leis divinas. Como é que as coisas funcionam. E aqui a gente está falando sobre a força do karma. Que é automático, isso está automatizado em todos nós, em todo o universo. E nós estamos sempre tomando empréstimos de suprimentos divinos para que a gente possa resgatar essas dívidas para conosco mesmo e depositar valores. Porque uma encarnação não é apenas para que a gente só resgate os pesos de consciência, mas para que a gente exercite o bem. E fazer o bem não é simplesmente não fazer o mal. Fazer o bem é uma atitude, é um movimento, é uma ação. Para não fazer o mal, muitas vezes é só negligenciar, mas fazer o bem exige também uma atitude de nossa parte. Exige exemplos nossos. Exige que a gente sirva de exemplo para aqueles que estão à nossa volta. E sempre nós seremos exemplos. Sempre. Sempre vai ter alguém nos observando. Assim como nós observamos as pessoas ao nosso redor, as suas condutas, as pessoas também estão observando a nós também. E que nós possamos ser essa pessoa que pode inspirar outras pessoas. Porque se a gente consegue andar, eu não vou dizer que nós, diante da nossa ainda pequenez espiritual, a gente não vai conseguir ter em todos os momentos as mesmas atitudes de Jesus. Ele é um espírito de escola que está muito à nossa frente. Mas se a gente se esforça para isso, todo o nosso campo vibracional, toda a nossa vida, ela se transforma. Quando a gente tem um bom relacionamento com o bem, nós estamos nos relacionando bem com o Criador. E a base de todo relacionamento humano
é como nós nos relacionamos com Deus, com o Criador. E para a gente se relacionar bem com Deus, nós precisamos estar em paz com a nossa consciência. Por isso que em outro momento, Jesus fala que antes de colocar a oferta diante do altar, que a gente se reconciliasse com o nosso irmão. Ou seja, que a gente limpe o nosso coração. A reconciliação, muitas vezes, não é possível que a gente vá lá falar, mas ela deve ocorrer dentro de nós, na limpeza dos nossos sentimentos. Por isso que Jesus sempre evitou a violência, em todos os momentos. Quando ele foi preso e Pedro acabou decepando a orelha do soldado romano, ele foi lá, restituiu a orelha dele e disse para ele embainhar a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a força do karma. Se eu vou ferir ao meu irmão, ao meu próximo, seja ele quem for, eu começo a atribuir essa ferida para mim mesmo. Ah, mas e se o outro agir de forma errada? Todos nós teremos que dar conta para a nossa consciência. É impossível a pessoa subtrair-se e fugir disso. Não tem como. A consciência, a vida vai cobrar. Então nós não temos que ficar tão preocupados em querer fazer a justiça pelas próprias mãos, apesar de muitas vezes a gente tem vontade de fazer isso. Claro que tem. Nós somos espíritos ainda muito bélicos. As nossas encarnações anteriores, muito próximas, nós estávamos ainda lutando em campos de batalha. Mas é importante que intelectualmente a gente já tenha esse conhecimento para que a gente não caia nessa tentação. Porque a gente fere o outro e não é só com a espada, não. E não é só com a violência física, não. A gente fere os outros com as nossas palavras, a gente fere os outros com as nossas atitudes. Quando a gente não tem responsabilidade afetiva, nós podemos escravizar outras pessoas na nossa órbita. Não é só no impulso de matar e de guerrear, não, mas dentro dos relacionamentos também. Quando os relacionamentos se tornam abusivos. E quando eu digo de relacionamento, gente, não é só relacionamento amoroso, é com qualquer pessoa. Por isso que a força do karma, e ela tem uma força muito grande, porque ela é uma força disciplinadora. Ela traz a disciplina de uma tal forma que quem infringir a lei vai ser forçado ao resgate. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Por isso que Jesus sempre, quando fala do amar ao próximo, ele completa essa frase e fala para a gente fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. E que, é claro, todo mundo aqui já errou na vida. Eu, vocês, todo mundo aqui já cometeu equívocos, já cometeu erros. Mas, a partir do momento agora que a gente tem esse conhecimento, nós temos a condição de melhorar isso. Procurar corrigir aquilo que a gente, infelizmente, já fez de errado. Corrigir aonde? Em nós mesmos. A correção, ela sempre parte de nós. O centro da vida, da nossa responsabilidade está em nós. E depois que a gente corrige em nós,
na medida do possível, a gente vai corrigindo a nossa volta também. Por isso que aqueles que desejam aos semelhantes também tudo de bom, tudo de paz, tudo de harmonia, nós também acabamos morando dentro dela, porque é também a lei. E a reencarnação nos explica detalhadamente a ação do karma no meio da nossa humanidade. Quando alguém está passando por dificuldades pesadas na sua vivência aqui nessa encarnação, a gente sabe que o espírito está tendo a oportunidade. Então, qual que é o nosso papel? Procurar ajudar. Porque é uma oportunidade redentora. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem. Por isso que ele disse: vinde a mim, que o seu fardo é suave, o seu jugo é leve. Porque se nós conhecemos a lei de Talião, que foi pregada lá por Moisés, o olho por olho, o dente por dente, Jesus veio trazer uma lei muito maior, que é a lei do amor. E para que a gente possa viver no amor. Viver no amor é a gente aprender a perdoar e a se perdoar também. É muito importante. Porque se a gente também não se perdoa, o nosso comportamento também, ele não vai ser saudável para quem está em volta e a gente às vezes acaba se tornando até um peso. Então vamos pensar nisso. Isto aqui é uma lição de autorresponsabilidade. A força do karma, ela nos incita à autorresponsabilidade. Nos chama à consciência. Que a gente atue no mundo despertos, com a nossa consciência, que sempre vai dar um avisinho quando a gente está fazendo alguma coisa certa ou quando a gente está fazendo errado. É que a gente que não quer ouvir. Hoje em dia, a moral cristã, inclusive, foi distorcida a bel prazer de acordo com as conveniências da sociedade ou de cada um. Mas esse estado de coisas vai mudar. Tem que mudar. Porque o que é ruim, o que é imoral, o que foi imoral no passado, continua sendo hoje também. E muitos de nós já caímos em erros por causa disso, por não entender direito as lições do Cristo. Muitos de nós já pisamos em lugares que não deveríamos, já fizemos coisas que não deveríamos, mas a partir de agora, que esse conhecimento chega, a gente pode virar a página e a gente pode recomeçar a nossa jornada a partir dos ensinamentos de Jesus, seguindo-lhe os passos. E é isso que nós rogamos ao Mestre, que Ele não nos desampare, que Ele esteja sempre conosco, que nós possamos manter na nossa memória sempre o seu exemplo de vida. Que em todos os momentos a gente possa se lembrar que nós estamos diante da sua presença e diante da sua presença que a gente possa controlar ainda os nossos impulsos primitivos. E toda a violência que ainda habita dentro do nosso coração. E nós te agradecemos, Mestre, por mais essa lição da noite. Agradecemos ao nosso Pai Criador e pedimos que abençoe cada lar aqui representado e que o Senhor da vida possa sempre nos amparar em todos os momentos que nós fraquejarmos, para que nós possamos sempre, como cristãos que somos, nos colocar sempre de pé, nos reerguer
diante da divina presença. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vocês. Eu espero que esse evangelho tenha aí tocado seu coração, tenha tocado seu entendimento principalmente. É tão importante a gente ter esse conhecimento, porque a nossa vida vai se tornando cada vez mais leve, através do conhecimento e da prática, porque conhecimento também sem prática também é uma obra morta. Então a gente precisa também sempre estar na prática disso, procurar sempre auscultar o nosso coração e a nossa consciência, de ver se nós estamos realmente fazendo todo o bem que é possível, como é que a gente está se tratando, para que a gente possa também tratar o outro bem. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela atenção. Não se esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai lá pro feed, aqui no YouTube também. E que vocês tenham aí uma excelente semana. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com o nosso Evangelho Online, na segunda-feira, às 21 horas. Um beijo no coração, gratidão, gratidão, Vanildes, gratidão a todos vocês que estão aí. Não dá para eu, já correu a tela, eu não consigo ver os nomes, mas eu já vi de algumas pessoas que estão sempre aqui no meu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, uma ótima semana a todas.